Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nesta comemoração de todos os fiéis defuntos, nós buscamos, na graça de Deus, a renovação da nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Ele é a garantia da nossa felicidade eterna. Jesus ressuscitado é a garantia da nossa eterna aliança de amor com Deus. Fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, recebemos da graça de Deus uma vocação à eternidade, uma eternidade feliz, uma eternidade bem-aventurada que se dá na comunhão de amor com Deus. Jesus, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, ele veio para realizar a vontade do Pai, a nossa salvação. É a vontade de Deus que nós sejamos plenamente felizes, que nós possamos realizar a nossa vocação à eternidade em Deus. E Jesus conquistou essa graça para nós, tendo em vista a realização de sua missão como Messias, Salvador da humanidade, por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Em sua morte de cruz, ele matou a nossa condenação eterna. Ele nos libertou da condenação eterna. E pela sua gloriosa ressurreição, ele nos abriu as portas da eternidade. Essa vida eterna que todos nós temos acesso desde quando recebemos a graça do sacramento do batismo. Porque pelo batismo nós fomos mergulhados no mistério da vida de Deus. Pelo batismo, nós já recebemos o dom de uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas é preciso, irmãos e irmãs, que em nossa caminhada, em nosso dia a dia, tomemos posse dessa graça que Jesus já conquistou para nós. Hoje, nós nos recordamos de tantos irmãos e irmãs que já partiram desse mundo para a eternidade em Deus. E, particularmente, pedimos que a graça redentora de Cristo se manifeste nas almas do purgatório, de modo que esses irmãos e irmãs sejam purificados e participem da alegria dos santos e santas de Deus, participem da alegria dos justos. É importante que também nós, nesta comunhão com Deus, possamos tomar posse da graça redentora que Cristo conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Aquilo que o profeta Isaías profetiza, como nós ouvimos na primeira leitura, se realizou em Cristo. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte,
e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Sim, Jesus realizou esta maravilha, mesmo quando nós sofremos a dor da perda de um ente querido que veio a falecer. O Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito, Ele renova em nossos corações a certeza de que a morte não é a última palavra na vida daqueles que creem. Pelo contrário, a nossa morte em Jesus é Páscoa. A nossa morte em Jesus é passagem desse mundo para a glória de Deus. E isso deve consolar os nossos corações. Isso deve consolar aqueles que, de alguma forma, sofrem a perda de um ente querido. Aquele irmão, aquela irmã cuja morte desperta em nosso coração tanta saudade. Sim, é justo prantear, é justo chorar a perda de um ente querido, de uma pessoa que tanto bem fez para nós e para tantas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as nossas lágrimas, elas devem ser prece, de louvor, de glorificação a Jesus ressuscitado, porque Ele é a garantia de que a nossa morte é passagem desse mundo para a vida eterna em Deus. Porque nós somos filhos amados de Deus, como nós ouvimos na segunda leitura desta Santa Missa, nesse trecho da primeira carta de São João. Sim, irmãos e irmãs, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos vocacionados filhos de Deus. E porque Deus nos ama com amor eterno, Ele não se alegra com a perdição de quem quer que seja. É por isso que Jesus no Evangelho disse: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, que eu não perca. De fato, Jesus não quer perder ninguém. Não quer perder ninguém para a condenação eterna. Não quer perder ninguém para o inferno. Não. E é por isso que, através do seu Espírito, Ele age para despertar em nossos corações a graça da conversão. Uma vida mais e mais comprometida com o reino de Deus, uma vida mais comprometida com o testemunho da fé. O nosso mundo precisa, irmãos e irmãs, até porque nos deparamos com tantas manifestações de morte, aquela morte oriunda do pecado, aquela morte resultado da injustiça, da maldade, da violência, da discórdia, da divisão, da mentira. Sim, esta morte, ela precisa ser exorcizada. E Deus conta conosco, Deus conta com o nosso testemunho de fé, para que sejamos semeadores de vida, semeadores de justiça, para que nós possamos fazer com que o reino de Deus se expanda no mundo em que vivemos. E outras tantas pessoas que por vários motivos são promotores de morte, e outras tantas pessoas que por vários motivos são promotoras do pecado, que possam se converter ao amor de Deus, se converter ao amor ao próximo, de modo que todos possam tomar posse da graça que Cristo conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Celebremos, portanto, essa Eucaristia com fé na ressurreição de Jesus. Celebremos essa Eucaristia rezando pelos falecidos, para que sejam eternamente felizes.
e que nós também possamos renovar a nossa fé no amor que Deus tem por nós, de modo que um dia possamos tomar posse desse lugar na bem-aventurança feliz, na eternidade feliz, na bem-aventurança eterna, esse lugar que Cristo já conquistou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.